De volta mais uma vez com vocês para continuar a falar sobre prismas, em particular cálculo de áreas de superfície e volume de um prisma. Vamos começar por áreas. Vamos aqui fazer o desenho de um prisma qualquer, por exemplo, este aqui. Então nós temos um prisma de base retangular. Quando falamos de superfície, nós podemos falar de superfície lateral e de superfície total. A superfície lateral, obviamente, englobam as faces laterais, que são, nesse caso, 4. Esta, uma. Essa na frente, 2. Essa aqui do lado, 3. E essa aqui atrás, 4. Então, a superfície lateral é composta das faces laterais. Não contamos nem o topo, nem a base. Já a superfície total são todas as faces, que no caso aqui são 6 faces. Óbvio, se eu fizer a superfície total menos a superfície lateral, eu terei a superfície apenas da base e do topo. A área dessas duas superfícies, seja superfície lateral ou da superfície total, é simplesmente a área do polígono da face, vezes o número de faces. Então, a área da superfície lateral deste prisma seria a área do polígono, que nesse caso aqui seriam 4 retângulos, vezes 4. Já a superfície total seria a superfície lateral, que é calculada em cima, mais a área do topo e da base, que nesse caso seriam 2 retângulos. Então, o cálculo da área da superfície de um prisma é simplesmente a soma das áreas de cada um dos polígonos que formam as faces e o topo e a base. Se ao invés de um prisma com esse formato, eu tiver um prisma, por exemplo, com este formato, qual a área da superfície lateral? Bom, neste caso, nós temos esta superfície lateral aqui, que é um retângulo, esta outra superfície lateral aqui, que é o mesmo retângulo, e a outra superfície lateral aqui, que é outro retângulo. Então, a superfície lateral, ou a área da superfície lateral, seria a área do primeiro retângulo, mais a área do segundo retângulo, mais a área do terceiro retângulo. Já a superfície total, nós teríamos a superfície lateral, que foi calculado aqui, mais duas áreas. A área da base, que eu vou chamar aqui de base, e a área do topo. Então, a área da base, que é um triângulo, mais a área do topo, que seria
esse triângulo. Então, o cálculo da área de um prisma é simplesmente a soma das áreas de cada um desses polígonos que formam o prisma. E o volume? Primeiramente, vamos entender o conceito de volume. Volume é a medida da quantidade de espaço contido dentro de um objeto sólido, que no caso aqui de um objeto sólido, vamos lá, sólido, que na realidade ele tem que ser oco, senão não tem espaço dentro, mas vamos lá, de um objeto sólido, ou vamos pensar aqui melhor, oco, que no caso aqui é um prisma. Então, se eu tenho um prisma, por exemplo, como um cubo, imaginarmos que esse cubo esteja vazio, mesmo que ele seja sólido, imaginemos que ele seja vazio. Qual é o espaço que existe dentro deste cubo? Então, volume é justamente a medida deste espaço dentro do prisma. Se o prisma for, por exemplo, fazer um prisma um pouquinho diferente do que eu já fiz. Imagine que eu tenho um prisma que tenhamos as duas bases pentágonos. Então eu tenho, fazer aqui melhor esse desenho. Essa linha saiu um pouquinho tortinha. Então eu tenho este com este, este com este, este com este, este com este. Esse aqui saiu meio errado, paciência. Qual é o volume desse prisma pentagonal? É o espaço dentro desse prisma. O espaço dentro desse prisma é o volume. Como calculamos o volume de um prisma? Então, vamos fazer aqui um prisma de base retangular. Peraí, deixa eu fazer o outro primeiro. Vou fazer aqui o outro. Peraí. Fazer aqui o outro retângulo, outro quadrado, o que quer que seja, né? Então nós temos aqui, aqui, aqui e aqui. Então temos esta medida aqui, que eu vou chamar de altura. Temos aqui a medida de uma das bases e aqui a medida da outra base. Como é que eu vou calcular o espaço vazio que está aqui dentro? Bom, para isso a gente faz uso de uma unidade de medida chamada cubo. Imaginemos um cubo que tenha, por exemplo, 1 centímetro em todas as suas arestas, em todas as suas dimensões. Então a questão é, nesse espaço que está aqui dentro, quantos cubos caberão aqui dentro? Bom, se eu pegar esse cubinho e botar um aqui, e depois botar outro aqui, depois botar outro aqui, e botar outro, 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 botar outro, eu começo a preencher este primeiro nível. Depois de eu preencher todo o primeiro nível, o que eu faço? Eu coloco mais um em cima do outro, e 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 em cima do outro, até preencher todos os espaços deste sólido com estes cubos aqui dentro. Então o que eu estou fazendo na realidade é tentando descobrir quantos cubos igual a esse temos aqui dentro. Ora, parece óbvio que para eu calcular o volume
deste prisma, eu terei que fazer base 1 base 1 vezes base 2 vezes altura. Então esta é a fórmula do volume, sendo que esta primeira fórmula seria a área da base, que neste caso a área da base é dada, no caso se for centímetro, em centímetro quadrado. Porque o que é que significa o cálculo da área de uma, por exemplo, de um quadrilátero como este, né? Se esse aqui é esse quadrilátero que eu desenhei, o que é a área? Bom, quando eu digo, por exemplo, que este lado aqui tem 2 centímetros, esse tem 2 centímetros, vamos supor que seja um quadrado, e eu faço o cálculo da área deste quadrado, eu faço lado ao quadrado, ou seja, 2 vezes 2, que é igual a 4 centímetros quadrados. O que é que significa 4 centímetros quadrados? Significa que dentro deste espaço, desta limitação, esse espaço aqui dentro, cabem 4 quadrados de 1 centímetro cada um. É como se eu botasse 4 quadrados, 1, 2, 3, 4, cada um com 1 centímetro. Então, se esse prisma que nós desenhamos aqui realmente fosse de lados 2 e de altura 10, qual é o volume deste prisma? Bom, o volume será igual à área da base, que é 4 centímetros quadrados, vezes 10 centímetros. Então, o volume é igual a 40 centímetros cúbicos. Isto significa o quê? Significa que dentro deste prisma caberão 40 cubos, cada um de 1 centímetro em todas as suas arestas. É como se nós preenchêssemos nesse primeiro chão aqui, na base deste prisma, eu colocaria 4 cubos, cada um desses cubos de 1 centímetro. Terminado esse primeiro andar, eu construo um segundo andar, e um terceiro, e um quarto, e um quinto, e um sexto, e um sétimo, e um oitavo, e um nono, e finalmente o 10º andar de cubo. Então eu teria 10 andares, cada andar com 4 cubos. Então 10 andares de cubos vezes 4 cubos, eu tenho 40. Vamos supor que eu tenha este prisma. Qual o volume desse prisma? Bom, se nós pegarmos o triângulo, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. E se a gente tem como medida desse prisma centímetros, este triângulo será dado em centímetros quadrados. Ou seja, quantos quadrados de 1 centímetro caberão neste triângulo? Uma vez determinado quantos quadrados de 1 centímetro cabem aqui dentro, nós temos a área do triângulo em centímetros quadrados. Quando a gente então descobre a altura do prisma, o que eu estarei descobrindo é quantas alturas desse triângulo eu posso botar uma em cima da outra com a mesma quantidade de quadradinhos que preencherão todo o sólido. Ou seja, eu estarei multiplicando este resultado, centímetros quadrados, vezes a altura, que é em centímetros. Esse resultado será dado em centímetros cúbicos. Ou seja, quantos cubos, né, esse quadrado vai se transformar num cubo,
e eu saberei quantos cubos, quantos andares de cubos cabem aqui dentro deste prisma. Se tivermos, vamos fazer aqui com uma conta, só para a gente concluir. Vamos aqui fazer um prisma de base triangular. Vamos supor que eu tenha de altura, sei lá, 8 centímetros, que esta base ou esta base sejam 6 centímetros e eu tenha 3 centímetros em cada um desses outros lados. Qual é o volume desse prisma? Será a área do triângulo vezes a altura. O que eu tenho que calcular então é a área desse triângulo. E esse triângulo tem lados 3, 3 e 6. Qual é a altura? A altura é esta aqui que eu não tenho. Mas perceba que esta altura divide o triângulo na metade e o que eu tenho é este triângulo. Epa, na pressa eu acabei escolhendo números que não formam um triângulo. Peraí, 8 não, vamos botar aqui 4. Então na realidade, este lado aqui terá 2. Então aqui é 4. Deixa eu consertar aqui, 4 centímetros, 4 centímetros, 3 e 3. Então, se eu tenho que calcular esta altura faz a divisão desse triângulo em 2. Então, eu tenho a altura H, eu tenho a hipotenusa 3 e esse cateto que é 2. E eu quero saber o tamanho de H. Então, eu tenho por Pitágoras que 3 ao quadrado é igual a H ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho que 9 é igual a H ao quadrado mais 4. Esse 4 vai para lá negativo. Então, H ao quadrado igual a 5. H igual a raiz de 5. Então, a altura deste triângulo é raiz de 5. Logo, a área será a base, que é 4, vezes a altura, que é raiz de 5, tudo isso sobre 2. Isso, então, vai dar 2 raiz de 5 como área do triângulo. Isso, 2 raiz de 5 centímetros quadrados. Qual será o volume? O volume será 2 raiz de 5 centímetros quadrados vezes a altura, que é 8 centímetros. Então, o volume será igual a 16 raiz de 5 centímetros cúbicos. É isso.